O presidente dos Estados Unidos é diagnosticado com Covid-19 no mesmo dia em que o Partido Democrata anunciou que deseja acelerar a nomeação dele como candidato presidencial. A votação virtual permite a escolha antes da convenção prevista para começar em 19 de agosto. Assunto para o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, boa noite, bem-vindo para você. Essa informação sobre a Covid-19 pega mais uma vez a campanha de Joe Biden de surpresa. Bom trabalho. É isso mesmo, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. O presidente Joe Biden, que continua ainda sob muita dúvida dentro do próprio Partido Democrata, não participará provavelmente durante os próximos dias de campanha, já que foi diagnosticado com Covid-19. Ele que está no estado de Nevada, em Las Vegas, ia falar numa conferência amanhã e acabou então tendo esse diagnóstico agora à noite e já confirmou que não comparecerá. Isso provavelmente vai alterar o calendário da campanha e fazer com que ele se afaste dos holofotes, o que pode ser benéfico de um lado, mas também ruim quando o partido está com tantas dúvidas sobre a sua permanência ou não perante a candidatura. Inclusive, um dos principais congressistas do estado da Califórnia, Adam Schiff, congressista próximo, inclusive, da antiga presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pediu oficialmente, publicamente, para que Biden passe a tocha adiante e faça com que o Partido Democrata, com uma nova liderança, possa vencer Donald Trump. É o primeiro grande congressista do partido que publicamente vem pedir para que o presidente desista da campanha, mas por enquanto não há indícios que isso acontecerá, já que Biden disse que continua. Inclusive, nós estamos acompanhando durante essa semana a convenção do Partido Republicano que acontece no Wisconsin, que referendou Donald Trump como candidato da sigla, e agora os democratas que têm a sua convenção marcada para 19 de agosto estão tentando antecipá-la para uma espécie de conferência virtual e para que, nesse sentido, o nome de Joe Biden seja confirmado, algo que desagrada muitos dos democratas que querem uma discussão mais a fundo e até mesmo poder pensar sobre a possível substituição de Joe Biden antes das eleições em novembro deste ano. Tudo indica que o ex-presidente Donald Trump sai fortalecido, inclusive com as primeiras pesquisas eleitorais sendo divulgadas, onde que no âmbito nacional Trump aparece por cerca de 46% dos votos, ante a 43% de Biden, mas como sabemos, o voto popular nos Estados Unidos não é tão importante quanto o voto no sistema do colégio eleitoral e nos 5 estados-chave, seja de Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, Trump também tem a dianteira, o que parece que será uma vantagem durante os próximos meses, principalmente depois de tantas notícias em relação à sua candidatura, depois do atentado. Então, vai ser muito difícil, tudo indica, para que Joe Biden consiga reverter esse cenário, e o que explica o descontentamento de alguns democratas. Nós vamos continuar acompanhando e, obviamente, esperando o discurso hoje do candidato escolhido a vice por Trump, J.D. Vance, assim como o discurso de Trump, que provavelmente acontecerá amanhã pela tarde também. Pois é, e claro, a eleição americana tem um sistema diferente do que a eleição aqui no Brasil, mas, meu caro Luca Bassani, eu quero saber, antes de me despedir de você, você até falou passar a tocha, né, o presidente Joe Biden, se as malas já estão prontas para Paris. Luca Bassani. Estão sim, Thiago. Na semana que vem, a partir de sexta-feira, estaremos em Paris para acompanhar os Jogos Olímpicos de Verão, que tem a sede na capital francesa, quase após um século de ter sediado esse grande evento esportivo. Estaremos lá acompanhando para a Jovem Pan News e a Jovem Pan Esportes todas as modalidades e torcendo sempre para os atletas brasileiros. Sem dúvida. Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Internacional. Bom trabalho para você. Até mais tarde. Bom, vou girar os nossos comentaristas. O Cristiano Vilela está aqui nos estúdios e, como sempre, conosco Dora Kramer. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Tem essa pesquisa americana que saiu mostrando um empate técnico entre eles, e aí talvez o atentado do último sábado não tenha interferido ou não vai interferir de uma certa maneira no resultado da eleição, pelo menos fazendo a avaliação dos eleitores. E essa história da Covid-19 em Joe Biden. Seria um inferno astral, Dora Kramer? Boa noite, bem-vinda.
Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Tiago, eu pensei nessa coisa do inferno astral, não lembrava quando era aniversário do Biden, e fui ver, não é inferno astral. O aniversário dele é 20 de novembro. Se fosse em agosto, a gente ainda podia atribuir. Então, é uma falta de sorte completa, exatamente no momento em que ele não podia mais ter, o Partido Democrata não podia mais recorrer à estratégia de mantê-lo discreto, né? Mantê-lo fora da visão do público. Ele precisava mesmo dar demonstração de vitalidade, participar, tal. E acontece uma coisa dessa. Agora, o que vai acontecer, a gente não sabe. Me impressionou essa pesquisa, porque a minha referência é a eleição brasileira, que você tem o número da pesquisa e isso tem um certo rebatimento no resultado da eleição, em como vai se comportar o eleitorado, qual será o desempenho. Mas no caso da eleição, e aí eu pensei, bom, não alterou. Nem o debate, nem o desastre do debate, nem o atentado alterou a pesquisa. Eles continuam na mesma distância, ali na margem do empate técnico. Mas é isso que o Luca nos trouxe. O problema é que não é o voto popular que prevalece. A gente já teve exemplos de presidentes que ganharam no voto popular e perderam nos estados, no voto dos delegados. É isso que conta. Por isso é que não dá para a gente olhar a pesquisa e concluir que isso significa um desempenho assim ou assado dos candidatos. Vilela, é bom lembrar que Donald Trump fará amanhã o discurso na convenção do Partido Republicano. E agora, Joe Biden deve sair do circuito por alguns dias, né? Não é mais o que era a doença lá atrás, mas deve sair do circuito por alguns dias e talvez essa antecipação que poderia talvez ocorrer já nessa semana, isso não vai acontecer. Bem-vindo e boa noite. Exatamente, Tiago. Uma boa noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Eu vejo que, se de um lado Biden está nesse período, né, de um quase inferno astral, entre aspas, por outro lado, Trump está num período realmente bastante valioso. Teve esse evento de sábado que por pouco não o vitimou, então é algo que realmente é de se comemorar, né? Conseguiu escapar ali por poucos centímetros desse atentado. E você vê que agora, por mais que as pesquisas elas não coloquem uma margem superior, a Dora colocou muito bem, a eleição americana e brasileira são diferentes. Nos Estados Unidos, você tem uma polarização já estruturada de muitos anos. Desde Reagan, você não tem uma grande diferença entre um republicano e um democrata. E nos Estados Unidos você tem um aspecto muito valioso. O voto não é obrigatório. Então, cada lado dessa disputa tem que motivar os seus eleitores, os seus simpatizantes, a ir à urna. Eventualmente, um baixo astral do lado democrata acaba motivando menos os seus seguidores e, com isso, essa diferença acaba aumentando um pouco nas urnas. Dória, saber se a doença do presidente dos Estados Unidos, a Covid-19, se isso pode ampliar essa pressão para que ele desista da corrida eleitoral. Todos os dias a gente vem noticiando aqui, o Luca até falou, vem sempre algum político graúdo e fala, ou até mesmo um ator falando para ele desistir e tudo mais. Será que a doença pode precipitar alguma coisa? É difícil saber, né? Tiago, acho que não é muito difícil fazer, porque qualquer coisa, que, por exemplo, num ambiente, digamos, de normalidade, que não tivesse havido aquele debate, que o Biden tivesse com uma vitalidade explícita, uma Covid, hoje em dia, como você disse, ela já não é a mesma coisa, não contaria, mas agora qualquer resfriado conta, né? Porque ainda mais uma Covid. Então, isso conta, eu não penso que seja determinante, porque não é isso que está em jogo. O que está em jogo ali é uma divisão no Partido Democrata. Quem é contra o Biden continuar quer a antecipação logo, e quem é contra, eu não sei se é o contrário agora, me perdi. Quem é contra o Biden, não, quem é a favor do Biden quer o adiamento, não é? Para que as coisas sigam no trâmite normal. E quem é a favor, quem é contra ele, quem é a favor dele, que é o adiamento. Eu não sei se é bem assim, mas o importante não é isso. O importante é que há uma divisão no Partido Democrata, com várias manifestações. Você vê, enquanto Trump recebe apoio de republicanos que eram contrários a ele, a despeito de ter vários
que não compareceram à convenção, ele recebe, inclusive, o escolhido para vice é um deles. No Partido Democrata, o que a gente tem? Todo dia uma nova declaração de gente importante pedindo para ele desistir. Isso, evidentemente, enfraquece. Eu acho que isso é que vai ser determinante muito mais do que a Covid. Ô Vilela, eu acho importante colocar aqui uma frase que o próprio presidente americano disse que ele até desistiria se houvesse uma condição de saúde que o fizesse desistir. Mas será que a Covid-19 é um fator para que ele desista? Pois é, nesse momento, os seus apoiadores que querem que ele permaneça vão dizer que não, que isso é para demonstrar que, como não há nenhum indicativo de saúde, ele permanece firme e forte na disputa. Por outro lado, aqueles que entendem que o seu nome deve ser substituído já estão vendo nessa fala como uma porta aberta para, eventualmente, ele acabar saindo de cena.